Do livro Vinha de Luz, capítulo 132, de 180, Vigilância, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Jesus, Mateus 24:42. Ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do Mestre Divino. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho materializará na terra, não será justo entregar ao mal, à desordem ou à perturbação a parte de serviço que nos compete. Para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de preservação vigora em toda a esfera de trabalho no mundo. As coletividades exigem instituições que lhes garantam o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiro. As nações requerem casas de princípios nobilitantes em que se refugiem contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência. E no serviço de construção cristã do mundo futuro é indispensável vigiar o campo que nos compete. O apostolado é de Jesus. A obra pertence-lhe. Ele virá, no momento oportuno, a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com o capítulo denominado de Vigilância. Com esse título que Emmanuel colocou, ele utiliza essa passagem evangélica que foi dita por Jesus e anotada pelo seu discípulo Mateus. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Emmanuel nos explica dizendo que ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus
para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. Nesta frase, Emmanuel já começa nos dizendo que o fato de nós sermos aprendizes de Jesus, chamados cristãos, não é suficiente para que nós possamos ter esse título. É necessário que nós tenhamos esta vigilância, que nós temos que trabalhar sempre. Não podemos nos furtar, não podemos fugir. É necessário que nós estejamos atentos para trabalhar nesta luta do bem contra o mal, ou da luz contra a sombra. Continua dizendo que a determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do Mestre Divino. Ele está afirmando que estas palavras foram de Jesus. E, sendo assim, nós temos que ter como uma vigilância e uma certeza de que nós estamos fazendo o nosso trabalho, a parte que nos compete. Nesta outra parte, diz que como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? Ele está nos perguntando se nós temos um patrimônio precioso, como é o caso do nosso país, esta pátria que nos acolhe, se nós não vigiarmos, se nós não contribuirmos para isto, como que nós vamos fazer? E diz ainda que o homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. Ele está afirmando que o homem de consciência retilínea, aquele que quer fazer as coisas certas, falarem as coisas certas, pensarem nas coisas certas, ele será obrigado a participar deste esforço de conservação, dilatar, ou seja, aumentar esta condição na defesa do bem. E ele diz que é verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará na terra, não será justo entregar ao mal, à desordem ou à perturbação a parte de serviço que nos compete. A nossa responsabilidade, de acordo com Emmanuel, é muito grande, em todos os sentidos. Por isto, mais do que nunca, neste momento que passamos, nós temos que vigiar nossos pensamentos e colaborar com pensamentos positivos para com todos aqueles que trabalham para o bem, sejam encarnados ou desencarnados, e também que nossas palavras possam também amenizar toda aquela situação ruim pela qual nós estejamos vendo neste momento, e ajudar com nossas obras, sempre, em qualquer situação, fazendo o bem. Como bem disse, enquanto nós não estamos sendo a humanidade, ou pelo menos a população brasileira, de cristãos, é necessário que nós possamos marchar em frente. Por quê? Porque nós não estaremos, num momento muito rápido,
que todos sejamos cristãos e que todos estejam praticando o Evangelho de Jesus. Muitos até se dizem cristãos, mas ele não faz um paralelo entre a sua vida espiritual com aquilo que ele está apoiando na atual situação politicamente falando. Ele diz que para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Veja bem, ele diz que o homem, para se defender das intempéries, o homem da caverna, ele começou a procurar as cavernas, procurou ali depois, passados muitos anos, ele passou a ter uma casa para se defender daqueles rigores climáticos. Ele também se vestiu, naquela época com peles, e depois foi evoluindo, convenientemente. E daí, desse exemplo, ele diz que semelhante lei de preservação vigora em toda a esfera do trabalho no mundo. Ele diz que essa preservação do corpo é necessária e sempre foi necessária desde os primórdios da civilização. E ele diz que todas aquelas condições que nós colocamos, que nós temos que seguir na esfera do trabalho do mundo, elas também estão pautadas nesta condição. E ele diz ainda que as coletividades exigem instituições que lhe garantam o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiro. Olha que interessante. As coletividades, ou seja, os povos aqui do Brasil, sejam brancos, negros, índios, pardos, todos nós somos brasileiros. E essas instituições nossas têm que garantir o bem, para que haja trabalho digno e sem aflições de cativeiro. Isto é, não pode ter aquelas condições que a pessoa não tenha condição de trabalhar, que não tenha condição de levar o sustento para a sua casa. E diz ainda que as nações requerem casas de princípios nobilitantes, em que se refugiem contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência. A palavra nobilitantes significa honrosa, dignificante, elogioso, respeitoso. Desta forma, entendemos que as nações requerem casas. Significa que nós, na nossa casa, e também temos que ajudar aqueles nas outras casas também, tem que requerem princípios que são honrosos, que são dignificantes, que são respeitosos. E que nessas casas nós podemos refugiar contra as tormentas da ignorância. Porque é necessário que nós tenhamos o conhecimento em todos os sentidos. Então nós temos esse refúgio de nossas casas contra a ignorância, contra a agressividade e também do desespero ou da decadência, que a decadência é o declínio, é a queda. Nós temos que nos vigiar em relação a isto. E no serviço de construção cristã do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. Ele está nos alertando que esse serviço da construção do mundo futuro, ele está passando por agora. Ele será aquilo que nós estivermos fazendo agora. Então, é indispensável que nós possamos vigiar o campo que nos compete.
Nós temos que estar atentos para que nós possamos estar no caminho do bem, refletindo sobre tudo aquilo que nós vamos pensar, que nós vamos falar e que nós vamos fazer. Nesta última parte, ele diz que o apostolado é de Jesus. A obra pertence-lhe. Ele virá no momento oportuno a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. Emmanuel está dizendo que o apostolado é de Jesus, mas a obra pertence-lhe. Isto significa, quando nós estudamos o livro A Caminho da Luz, que é uma psicografia de Chico Xavier através de Emmanuel. Lá diz como que foi constituído o nosso sistema solar, como que começou a criação não somente do Sol, como da Terra e demais planetas. Por isto que ele diz que a obra pertence-lhe. Foi com Jesus e com todos os espíritos superiores que houve este planeta, esse sistema solar do qual fazemos parte. E por isso que ele fala que ele virá, porque a obra é dele. Ele está, na verdade, conosco a todos os momentos, nos ajudando em todos os sentidos, seja pessoalmente, seja através dos seus benfeitores. E ele diz que ninguém se esqueça de que o Senhor, Jesus, não prescinde, ou seja, ele não dispensa, ele não desconsidera a colaboração de sentinelas, que somos nós. Porque nós fazemos parte da sua obra. E se assim ocorre, se nós somos parte dessa obra, ele precisa de nossa atuação. Assim como nós temos que amar o nosso próximo, nós temos também que ajudar o nosso próximo para que ele possa crescer moralmente e intelectualmente. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.